não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein? Então, a palavra existência tem, evidentemente, uma longa tradição, tá certo? E, neste caso, a minha sugestão é que investigue esta tradição tal como ela aparece no próprio Eric Voegelin. Porém, logo na mesma linha, ele usa duas expressões, sociedade política e existência histórica. Então, quando ele fala existência histórica, tem pelo menos três referências que você tem de buscar para entender o que ele especificamente está querendo dizer a respeito. Tá certo? É claro que um autor não espera que quando você lê este texto em particular, você entenda tudo o que ele está pensando. Tá certo? Mas é isso que nós temos que fazer, porque o nosso foco nunca pode ser o texto como tal. Nós estamos. O mesmo, a recomendação do próprio Eric Voegelin. Não estude a filosofia de Eric Voegelin, estude a realidade. Né? Desde que a filosofia é um esforço para apreender algo da realidade, é ela que é o termo final da investigação. Para entender o que ele está querendo dizer com existência histórica, você tem que acompanhar a sequência de discussões que houve a respeito deste tópico na filosofia, especificamente aquelas que documentadamente chegaram até Eric Voegelin. Então a discussão aí passa por três etapas. A primeira etapa é da filosofia da história. A filosofia da história é um domínio que é aberto em primeiro lugar por um filósofo italiano do século XVIII, Giambattista Vico, que é o primeiro sujeito que, vamos dizer, desde os tempos da Bíblia, na Bíblia existe uma espécie de filosofia da história implícita, no Testamento, que é a história da criação, a queda, a vinda de Jesus, né, e o juízo final e a redenção. Então isso é uma filosofia da história, ou seja, uma tentativa de explicar a totalidade do desenvolvimento humano no tempo, desde sua origem até o final. Então a ideia de uma visão completa do trajeto humano na Terra, né, aparece fora do contexto bíblico pela primeira vez, né, nesse autor do século XVIII, Giambattista Vico. Em seguida aparece em Hegel. Hegel, uma das obras principais, mais marcantes de Hegel, é justamente a filosofia da história, que é baseada no seu livro anterior, Fenomenologia do Espírito, na qual ele mostra o acontecer humano na sua totalidade como se fosse uma exteriorização do espírito divino, que, ao manifestar-se no homem, se reconhece como tal. E, portanto, primeiro se exterioriza através do processo histórico e, em seguida, na culminação desse processo histórico, se reconhece a si mesmo. Então, esta foi a primeiro tópico. Porém, ao mesmo tempo que se desenvolvia a filosofia de Hegel, aparecia também na Alemanha a ciência histórica no seu formato atual, com Leopold von Ranke, que não estava nem um pouco interessado em interpretações gerais do trajeto humano, mas na recomposição dos fatos, e que definia a história como a narrativa dos fatos tal como aconteceram. Para o que ele teve que desenvolver uma série de técnicas de documentação e de interpretação do texto, técnicas que ao longo do tempo evoluíram monstruosamente. Por exemplo, para você ler alguns textos antigos, né, mesmo que tenham sido escritos na sua própria língua, eles foram escritos, vamos dizer, num estágio anterior da língua, tá certo? E às vezes com um outro alfabeto mais antigo que você não entende, tá certo? Ou, por exemplo, na Idade Média se recorria muito a abreviaturas, muitas palavras eram abreviadas, além do que as palavras podiam ter um peso, uma nuance diferente. Então,
Só em matéria de interpretação de texto você tem todo um continente de técnicas que tiveram que ser desenvolvidas. Mais ainda, outras técnicas para a decifração de outros documentos de época que permitissem, por exemplo, datar certos fatos aproximadamente conforme a sua época. Então, por exemplo, o estudo das moedas, quais eram as moedas que estavam circulando na época, né? A moeda seria então um jeito de você situar historicamente um conhecimento e situar temporalmente um fato que você não sabia exatamente quando aconteceu. Do mesmo modo, vamos dizer, o formato dos edifícios, das roupas, o tipo de papel que se usava nos documentos, etc. Ou seja, as chamadas ciências auxiliares da história, elas progrediram de um modo extraordinário, tudo começando com Leopold von Ranke e o seu cuidado de reconstituição documental. Muito desses cuidados, dessas técnicas, aparecem nos textos do Wegener, tá certo? Que era, vamos dizer, um excelente dominador de tudo isso. Quer dizer, ele, quando está lidando com documentos, ele sabe, primeiro, que documentos ele pode usar e quais não. Por exemplo, num certo ponto, ele esclarece que ele só usa documentos escritos e publicados. Ele não usa, por exemplo, edifícios ou obras de arte, ele não interpreta quadros, etc. Porque aquilo que não chegou a ter uma expressão verbal explícita, tá certo? Conhecida publicamente, quer dizer, não chega a exercer uma influência direta no curso dos acontecimentos políticos. Então deve ser excluído. Por exemplo, você pode entender muita coisa da época, de uma época, através do exame das técnicas pictóricas usadas que refletem a visão que o pintor tinha do espaço, tá certo? E, portanto, algo do horizonte de percepção da época, como nós examinamos várias aulas atrás, a pintura do Hans Holbein, Os Embaixadores, tá certo? Ela nos diz até mais sobre a época do que seus documentos escritos. Porém, você não pode supor que, então, logo as pessoas viam o quadro de Holbein, eles entendiam tudo e saíam fazendo tudo do jeito que Holbein tinha mandado. Não é? É uma influência mais indireta, tá certo? E às vezes de tipo subconsciente, quer dizer, aquilo que o pintor percebeu e gravou num quadro não chega a ser percebido na época, fica documentado para uma outra época. Então, através de Holbein, você percebe elementos da mentalidade da época que os próprios personagens envolvidos talvez não percebessem. Não é isso? Então, por exemplo, aqueles dois personagens, que são personagens reais, são embaixadores da França, né, na Alemanha. Então, ele percebe por trás, vamos dizer, da glória social, mundana daqueles caras, a imagem da morte. Ele diz assim, que é um mundo que está morrendo. Eles talvez não soubessem disso. Né? E mesmo se mostrasse o quadro do Holbein para eles, né, eles talvez rejeitassem. Não, esse cara é um agorento, ele está com uma macumba em cima da gente, e não acreditassem naquilo. No entanto, historicamente, nós vemos que a visão do Holbein era perfeitamente exata. Mas o Wegener exclui esse tipo de documentos, baseado precisamente nessa premissa altamente razoável de que os documentos não escritos, não verbais, tá certo, não têm, vamos dizer, uma influência de tipo ideológico. Né? Mas você vê em toda a obra dele, especialmente na Ordem e História, você vê a preocupação dele com o documental. Então, aonde está a visão que Eric Voegelin tem disto que ele chama existência histórica? Ela está num ponto de tensão qualquer entre os dois extremos, entre a tentativa de obter uma visão completa do trajeto histórico, visão, portanto, que tem um significado filosófico expressável, e a preocupação estritamente científica de recompor os fatos, ainda que sem poder chegar a qualquer interpretação geral, nem mesmo daqueles fatos. Não é isso? Então, esta tensão entre a filosofia da história e a ciência histórica é um elemento que está presente cada vez que Eric Voegelin fala de existência histórica. Né? Então, uma coisa é você ler o texto, tal como ele se apresenta, outra coisa é você tentar inserir aquilo dentro do horizonte de consciência de Eric Voegelin.
esse esforço de chegar ao horizonte de consciência de um grande autor é um esforço de autotranscendência. Você vai ter que crescer durante aqui. Quer dizer, eu não está somente de, de leitura, mas de um aprendizado que vai, vamos dizer, equalizar, né, os dois termos do processo de leitura, o leitor e o autor. Né? Do mesmo modo, ele põe um ponto e vírgula e usa em seguida a palavra teoria. Tá? Então, o que é exatamente uma teoria para Eric Voegelin? Se ele pode, evidentemente, usar a palavra sem nunca ter registrado nada que ele tivesse meditado a respeito, porém também não é o caso. Se você procurar no índice analítico de Eric Voegelin, a palavra teoria, você vai ver várias referências à palavra teoria. Né? E ele sempre remete ao sentido etimológico da coisa. Quer dizer, a teoria vem do verbo theorein, que é ver, enxergar. Portanto, a teoria não é, em princípio, um esquema verbal explicativo que você faz, mas a tentativa de exteriorização de algo que foi visto e que, portanto, se remete a uma realidade. Então, isso quer dizer que a função da teoria em Eric Voegelin não é sempre explicativa, mas às vezes é puramente expositiva e descritiva. Também, quando ele fala, ele penetra em princípios. Mas o que ele quer dizer com esses princípios? Né? Claro, todo mundo sabe o que quer dizer princípios, mas vamos preencher isso aí de um conteúdo não genérico, não de um conteúdo de dicionário, mas do conteúdo intencional próprio que o Eric Voegelin estava, com o qual o Eric Voegelin usava esta palavra, que evidentemente, esse primeiro parágrafo está cheio de palavras que tem um peso enorme para o autor que está usando. Então, mesmo que você leve 3 meses para você ler o primeiro parágrafo do primeiro parágrafo, valerá a pena, tá certo? Tanto mais vale a pena quando você tiver completado todas essas referências, você se lembrar que quando Eric Voegelin escrevia, para ele tudo aquilo estava presente de modo simultâneo, naqueles poucos minutos que ele usou para escrever. Tá certo? Então você tem, no ato da passagem da escrita para a leitura e da leitura para a escrita, uma série de ampliações temporais. Quer dizer, primeiro você leva alguns meses, algumas semanas para você se cercar daquelas referências. Depois você consegue, vamos dizer, uma imagem sintética de tudo aquilo. Mas sintética não quer dizer esquemática, quer dizer, é uma síntese na qual é feita de tensões, de oposições, de paradoxos, de dificuldades, etc. Daí você consegue conceber tudo isso junto. E nessa hora você tem uma ideia do que Eric Voegelin estava escrevendo, e não somente do que você estava lendo. Tá certo? É claro que não é possível fazer tudo isso sem primeiro fazer o que o Maurício fez aqui. Quer dizer, você vai pegar o leitor está pensando no quê? Sei lá, está pensando no filme que ele acabou de assistir, a mulher que ele está interessado, na viagem que ele está fazendo, depois você vai puxar o cara de lá para o texto. Isso você tem que fazer de qualquer maneira. Por enquanto chegou no texto, fala, bom, aí começaram os problemas. Né? Então quer dizer que a primeira estratégia de leitura, que é puramente pedagógica, que você pode usar com relação a uma outra pessoa, com relação a você mesmo, é como eu trago a minha imaginação desde o seu horizonte de distração até esse foco em particular. Mas claro que esse é um problema que tem que ser atravessado, né, em primeiro lugar. Né? Agora, aqui na linha seguinte nós já temos uma sutileza que é horrível, tá certo? Tão horrível que quando o Eric Voegelin falava dessas coisas, quando ele voltou para a Alemanha e fez uma série de conferências na Universidade de Munique, havia lá importantes professores universitários, filósofos da política, que estavam assistindo, e eles não sabiam do que ele estava falando. Porque ele não estava falando dos temas usuais
da filosofia política, ou pelo menos não usava as palavras no sentido usual que elas tinham em ciência política. Então é como se estivesse falando realmente um idioma estrangeiro. Né? Quer dizer, esse cara ficou lá nos Estados Unidos 20 anos, agora vai para cá, está falando de uns negócios que não tem uma ideia do que é. Né? E de cara ele já usa a palavra, ele já pega um termo usual da ciência política, que é a representação, e usa num outro sentido completamente diferente, de propósito. Tá certo? Ele podia ter usado um outro termo, mas a representação, você pode ver na quase totalidade da filosofia política existente, representação significa a transferência, a delegação de poder de uma massa de súditos, de cidadãos ou de eleitores para um determinado indivíduo. Né? Quer dizer, mesmo que não haja eleição, existe a representação, no sentido em que a massa dos cidadãos ou súditos aceita aquele governante como seu representante, ou seja, ele fala em nosso nome, ele toma decisões que nós temos de respaldar porque foram tomadas em nosso nome, ou seja, ele nos representa de algum modo. Né? Mesmo que seja, vamos dizer, um governante hereditário, um rei que recebeu o posto do seu pai, você supõe que o pai recebeu do avô, que recebeu do bisavô e assim por diante, e que na origem aquilo tem alguma legitimidade, por ser às vezes a família fundadora da comunidade, que tem, portanto, com a comunidade uma relação como de pai para filho. Então, isto é uma forma de representação. Quando mais tarde se considera que essa forma de representação é ilegítima e que os cidadãos ou os súditos têm de dar o seu consentimento agora, não é um consentimento que foi dado 10 gerações atrás. O meu tetravô, né, aceitou essa família como representante, eu tenho que continuar aceitando. Não, agora nós temos que ver se agora você aprova aqueles caras. Então, você tem um processo eletivo. Entre esses dois você tem uma série de processos intermediários. Né, isso, como, por exemplo, nós podemos dizer que eleitor, que hoje é uma coisa que todo mundo tem um título de eleitor, eleitor na outra época foi o nome de um cargo. Tá certo? Ou seja, eram líderes locais importantes que tinham, vamos dizer, o direito e a incumbência de escolher o governante. Tá certo? Então, quando você vê, por exemplo, o eleitor da Saxônia, o eleitor não sei de onde, então é um cargo, é um sujeito nobre que era escolhido para votar. Então eram 10 ou 15 caras que eles votavam. Né? Então, essa discussão de quem vota e quem não vota é uma discussão que até hoje ela prossegue de algum modo. Você vê que quando E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.